Muito boa noite, seja bem-vindo ao Pontos de Vista. Ao domingo cá estamos para um olhar analítico daquilo que foi a semana, do ponto de vista de informação, com os nossos comentadores residentes, Tomás Vieira Amado e Fernando Lima. Vamos começar por olhar para os temas da semana. Começo pelo Tomás Vieira Amado. Escolheu como assunto da semana as fraudes académicas. Boa noite. Estamos em época de exames. Sim, estamos em época de avaliações que podem até tomar a forma de exames. E é o período em que o fenómeno da fraude académica em todos os níveis de educação se manifesta com maior intensidade e usando as mais diferentes formas, instrumentos e sistemas para defraudar, para enganar o avaliador. E vê-se, em função disso, a quantidade de fórmulas que as instituições encontram para tentar contrariar as fraudes académicas. Este é um fenómeno nacional que realmente merece uma reflexão profunda e cuidada de toda a sociedade. O que é que o fenómeno da fraude, desde o ensino secundário básico, 7ª classe, até ao nível de mestrado, por que é que este fenómeno de fraude académica generalizou-se no nosso país? É um problema interno da educação ou é um problema que vem na sociedade, está fora da sala de aulas? Está dentro da sala de aulas ou fora, ou em ambos os casos. Os fenômenos de fraude académica atingem níveis até de ameaça física a docentes por parte de estudantes. Vou contar só 2 episódios. No episódio, uma docente anuncia um teste de recuperação numa faculdade, numa certa cadeira, e diz que é uma última chance para os que não obtiveram média razoável. No dia seguinte, recebe uma chamada telefônica de uma estudante que sugere uma reunião do grupo dos que iam fazer este teste de recuperação. Ela diz que sim, a reunião pode ocorrer, mas no campus da universidade. A estudante diz que não, tem que ser fora porque é um assunto sigiloso, não pode estar muita gente. O docente aceita o encontro num restaurante. E eis que no encontro estão lá 15 estudantes e trazem um envelope com dinheiro. E está assinada quem pagou o dinheiro. Dizem, doutora, nós não queremos notas grandes, 12, 13, só queremos 10, que é para podermos concluir e entregarmos o certificado nos recursos humanos, na questão do salário. Ela saiu dali despeitada, mas isto é muito comum. Um outro caso, muito mais grave ainda, um professor é comunicado que há uma carta para ele na secretaria da instituição. Pergunta quem é o remetente, não se sabe. Ele foi à instituição, à secretaria, encontrou a carta, abriu o envelope. O que é que encontrou no envelope? Encontrou 3 balas de pistola, com uma assinatura, turma da cadeira de Finanças Públicas. Era um aviso de que ou o senhor nos deixa a todos passar, ou pode correr perigo de vida. Isto é o nível do ensino superior. No ensino secundário são todos os métodos, telefone celular, chamadas, todos os métodos são usados para a fraude académica. Por que a nossa sociedade, a academia, quer enganar? É um problema da turma, um problema das escolas, um problema da nossa sociedade. O que é que se passa? Eu acho que isto é um assunto muito grave que deve ser debatido e não poderá ser encarado com medidas apenas administrativas de policiar ou arrancar celulares aos estudantes. Algo tem que ser feito de muito mais profundo na sociedade para que a educação seja valorizada e que o estudante estude para ter o conhecimento e não para ter o grau acadêmico apenas. Muito bem, Tomás, trazendo-nos aqui um problema de facto merece uma grande reflexão, com tantas universidades, estou a falar do ensino superior apenas, nem sequer quero ir para o ensino secundário. Quem é que controlar de facto será difícil? Os problemas éticos, a questão por trás disto, e depois o facto de muitas escolas praticamente quererem passar estudantes. Jeremias, vejamos o outro lado da história é o seguinte: eu falava com os editores da minha empresa, porque é que não temos mais jovens a sair da universidade nas nossas redações, e nós mensalmente
recebemos mais de uma dezena de licenciados e eles dizem, Sr. Lima, podemos mandar aqui os textos que essas pessoas produzem. De facto, recebemos esses licenciados, mas a qualidade não é má, é péssima. Portanto, está aí um dos resultados da fraude académica. As pessoas saem todas felizes e fazem aquelas festinhas com aquelas roupas de cerimónia, mas depois, no mercado do trabalho, não há capacidade ou essas pessoas não conseguem se ingrar no mercado de trabalho. Muito bem, este é um assunto que vamos certamente ter uma ocasião para o debater, a responsabilidade das universidades, de quem licencia essas universidades. Muito bem, vamos olhar. O Fernando escolheu como assunto da semana o Prémio Literário José Craveirinha, promovido pela HCB, que foi instituído esta semana e cujo vencedor foi anunciado na sexta-feira. E é nada mais nada menos que nós matamos o cão tinhoso Luís Bernardo um ano. Antes disso, eu queria fazer uma pequena nota prévia em relação ao tema da semana passada, que era o louvor à EDM por ter publicado as suas contas na nossa imprensa e, portanto, o facto de a lei não acolher o princípio da publicidade quer em Boletim da República, quer nas publicações periódicas dos relatórios de contas e do respectivo parecer do Conselho Fiscal e também do auditor interno e do auditor externo. Ora, a nova Lei das Empresas Públicas, a Lei 6/2012 de 8 de fevereiro, no seu artigo 35, se não estou em erro, número 3, exatamente salienta essa necessidade, essa obrigatoriedade de publicidade das contas. Isto significa que a EDM estava a cumprir com aquilo que a lei diz e a maioria das empresas públicas, de facto, não cumpre aquilo que está, portanto, assinalado em lei. Indo ao tema da semana e ao Prémio Zé Craveirinha, atribuído a esta notável obra de Luís Bernardo Onuano, portanto, a obra que é considerada a precursora da moderna narrativa moçambicana, eu que aqui saudei o assinalar dos 50 anos desta obra, gostaria de me referir a este prémio numa versão ou numa ótica ligeiramente diferente. E trago aqui à colação um comentário num jornal da nossa praça do Francisco Noa, também ele um autor, um professor universitário, que falava da mediocridade e da falta de qualidade das obras literárias que têm sido dadas a público e dadas à estampa nos anos mais recentes. Portanto, a minha questão é, claro que com todo o respeito pela obra do Luís Bernardo, é se o Prémio José Craveirinha enfrentou problemas de selecionar obras mais recentes, escritores mais recentes para atribuir este prémio e, não obstante se tratar de um Prémio Carreira, o Prémio Carreira atribuído ao Luís Bernardo Onuana, se não haveria outros escritores ou se, de facto, isto reflete a crise referida pelo Francisco Noa em relação à produção literária em Moçambique. Muito bem, vamos avançar então para aquilo que é a agenda para o debate. Vamos começar pelas leis aprovadas pelo Parlamento. Vamos começar pela Lei do Direito à Informação, que foi finalmente aprovada esta lei na última semana, nesta sessão extraordinária da Assembleia da República, mas por preciso que é uma das pessoas que esteve profundamente envolvida para a aprovação desta lei. 10 anos depois temos finalmente a Lei do Direito à Informação, que na prática é o complemento daquilo que é a materialização em lei ordinária daquilo que está estatuído na Constituição da República, o artigo 48 da Constituição, que é o direito, diz que os cidadãos têm o direito à informação. Faltava a materialização em termos de uma lei ordinária deste desiderato, deste comando constitucional. De facto, foi com natural satisfação que recebemos a notícia de que a Assembleia da República aprovou finalmente a Lei do Direito à Informação. 8 anos depois de nós, como cidadãos,
a termos ido ao Parlamento depositar uma proposta de anteprojeto de lei, sugerindo que a partir das nossas ideias o Parlamento, usando as suas próprias técnicas e mecanismos, formulasse uma lei nesse sentido, para cobrir uma obrigação constitucional. Isto foi no longínquo ano de 2005, no mês de novembro. Lembro, na altura, éramos liderados pelo nosso colega que estava aqui na mesa conosco até há pouco tempo, Salomão Moiano, como presidente do MISA. E quem nos recebeu ali foi o deputado Ali Dauto, na altura presidente da primeira comissão. Lembro-me que foi num ato, digamos, simples, sem discursos formais, mas do nosso ponto de vista era um grande júbilo podermos ter feito esse ato na Assembleia da República, porque quando lá fomos, culminávamos um período de 3 anos de debate entre nós. É um debate, aliás, que não era só em Moçambique, era ao nível regional, porque o MISA é regional, sobre esta matéria. Notamos na altura que a Assembleia, ou os deputados, não estavam assim tão certos de que isso fosse um assunto importante e prioritário, e a prova disso é que levou muito tempo até que o Parlamento despertasse que este assunto era um assunto também de interesse nacional. Não era agenda externa, como facilmente se procura descartar qualquer opinião, não seja oficial, mas não foi um processo fácil. Lembro-me que, em algum momento, sentimos-nos mesmo humilhados por deputados que disseram, afinal, quem sois vós? Com que direito reivindicam que nós discutamos uma proposta de lei? Não sabeis quem é que, nos termos da lei, tem iniciativa de lei? Temos que dizer que, olha, sabemos quem é formalmente, mas como cidadãos achamos que podíamos sugerir também essas iniciativas para que as excelências, no vosso tempo e no vosso saber, melhor decidissem. Foi preciso muita insistência. Tivemos em cada legislatura que tomava posse, fazíamos jantares com os chefes das bancadas, tentar mostrar que, por favor, vejam a lei que está ali, é muito importante. Penso que um dos elementos que ajudou o Parlamento a perceber que poderia e deveria tomar em conta em linha essa proposta foi que começou a perceber que em cada vez que havia esses índices de governação globais, o indicador direito da informação aparecia lá e Moçambique era mal avaliado, isto é, negativo. Nossa. Então percebeu-se que não era um ponto assim tão solto como parecia. Mas também eu penso que não era a tradição do nosso Parlamento, naqueles anos, eles mesmos iniciarem leis. As leis todas vinham do governo. Não tinham nem estrutura, se calhar, nem formato para iniciar uma lei, a menos que ela viesse do governo. E, felizmente, agora, nesta legislatura, houve uma comissão que tomou o assunto um pouco mais a sério e tiveram que viajar para muitos países do mundo para verificar e comprovar que a nossa ideia tinha razão de ser e era assim que se fazia. Agora, o produto final que saiu, respondendo genericamente ao padrão internacional deste tipo de dispositivos legais, responde em termos de que estabelece prazos para o requerido responder ao requerente, estabelece a hipótese de, sendo uma resposta negativa, dever ser fundamentada, também estabelece a hipótese de recurso hierárquico e administrativo, que são padrões internacionais. Há falha, contudo, num aspecto. Esta lei recusou a integração do elemento um órgão independente de monitoria e de fiscalização. No nosso quadro político-governamental, a palavra independente assusta as pessoas. Parece que é algo de extraordinário. Se você disser um órgão independente, todo mundo levanta os cabelos. E foi o que aconteceu nesta vez. Então, nesse aspecto, a lei falha e foi criticada pela União Africana por falhar esse aspecto. De resto, o desafio mais importante eu passo a seguir. Vamos, mas a seguir, falar do conteúdo da lei, porque persiste a ideia em muitas pessoas de que isto é uma lei dos jornalistas. Exatamente. Pois, este é um dos aspectos que urge desmistificar e de alguma forma
pode ter sido um dos fatores que levou com que demorasse tanto tempo a ser aprovado a nível do Parlamento. Fernando Lima, quero ouvir a sua opinião sobre a aprovação desta lei. Bem, a questão é o seguinte: depois de 9 anos, quase tudo foi dito sobre esta lei. A questão mais importante, e não nos devemos cansar de referir a este aspecto, é que esta não é apesar dos jornalistas terem sido a bandeira para levarem esta lei ao Parlamento, nos fóruns de jornalistas, esta lei ter sido debatida antes de ser levada ao Parlamento, esta lei serve toda a sociedade. Portanto, esta é o equivalente, em última análise, poderia ser o equivalente ao ato, ao Freedom of Information Act dos Estados Unidos, que os cidadãos americanos usualmente fazem, portanto, utilizam esta lei para terem acesso à informação, muitas vezes informação que é restrita e, portanto, há um órgão legal que depois diz qual é a informação que deve ser libertada e qual é a informação que não deve ser libertada. Portanto, isto significa que qualquer cidadão tem direito à informação, deve solicitar a informação e se deve dirigir às instituições, nomeadamente às instituições públicas, para ter informação sobre os contratos nas autarquias, sobre o debate sobre os aumentos da eletricidade, da água, dos combustíveis, como é que uma determinada estrada obedeceu a um determinado traçado e não ao outro, como foi a política de expropriação das terras, de indemnizações em relação a um determinado projeto público. Portanto, este é um aspecto muito importante, não é uma lei para os jornalistas. Em relação especificamente aos jornalistas, também outro aspecto muito importante é que esta lei não é um abre de sésamo, nem é uma lei de direito à preguiça, ou seja, foi aprovada a lei, agora é só acionar os mecanismos da lei e toda a informação chega em cima das nossas secretárias. Ora, aquilo que se passa é o seguinte: muitas vezes há informação disponível e os jornalistas, porque não são agressivos e muitas vezes também não sabem como ir à procura dessa informação, e nesse aspecto podemos mostrar que neste momento existem em Moçambique determinadas instituições que têm feito um trabalho notável, trazendo a público informação que muitos jornalistas achavam que era inacessível, portanto, mesmo sem lei do direito à informação, mas esta lei é de facto um instrumento muito importante para que mais informação seja disponível para o público e, portanto, esta lei é um veículo de democratização do acesso à informação por parte do público moçambicano. Mas, precisamente esta parte, o que é que a lei estabelece? E é só uma forma sucinta. Relativamente aos cidadãos, eu mencionava esta ideia de que esta não é lei dos jornalistas. Os investigadores já têm luz verde a partir de agora. Os cidadãos, portanto, batemos-nos aqui com a estrada de Júlio Dinheiro, não sabemos os contornos daquilo tudo. A partir de agora, uma petição é escrever ao município a pedir a informação requerida, como é que foi o concurso, qual é o valor gasto, como é que está o processo. Exatamente, esse é um aspecto importante que sublinhou o Fernando. Os jornalistas mostraram a cara, mas essa lei não é dos jornalistas, é lei do cidadão. E ele tem direito a pedir informação, quer nas instituições públicas, quer nas privadas que detenham informação de interesse público. Então, é preciso clarificar bem que não é só para as instituições públicas, mesmo as privadas a lei abrange. E isso quer dizer que e depois a lei diz uma coisa, não tem que justificar porque quero a informação. Não tem que justificar porque eu quero informação porque sou cidadão. Tenho interesse como cidadão de ter informação. Isto é muito importante porque dispensa justificação de requerer informação. Isso quer dizer que qualquer cidadão, eventualmente, como dizia o Fernando, há uma obra pública, o cidadão está curioso. Quanto custou esta ponte ao nosso orçamento? Não tem que dizer porquê, não tem que ser um arquiteto, ou engenheiro, ou ministro. Ele, como cidadão, tem esse direito. O que implica uma coisa, implica que as instituições estejam preparadas para, em 21 dias, que é o prazo que a lei dá, responder com a informação solicitada. E se não pode fornecer informação fundamental e provar que não tem meios
nem tempo para o fazer. E o requerente pode, ainda assim, fazer recurso. Pois, isto é muito importante. Existem os mecanismos de garantia para o próprio Exatamente. cidadão de recorrer ao recurso hierárquico em primeiro lugar. Exatamente. Aí o ponto que me parece de facto muito importante é as instituições estão ou não estão prontas para dar informação. Essa prontidão não é só em termos materiais, de ter arquivos bem organizados ou informatizados, é prontidão de atitude, prontidão cultural. Agora mesmo falamos dos célebres editais. Onde estão os editais? Não é? Aí está um caso bem recente. Não é? Direito à informação é isso mesmo. Há um caso que nós, onde trabalhamos com outros colegas, estamos a seguir há bastantes meses. Tem a ver com o importante projeto da fábrica de gás liquefeito em Palma, em que há uma comunidade que vai ser, num certo sítio, removida e diz que ela foi consultada e consentiu. A lei diz que as atas que resultam dessas consultas são públicas e devem estar na posse, pelo menos, da comunidade consultada. Até porque a consulta também é pública. Estas atas não aparecem em lugar nenhum. Já requeremos oficialmente as atas, em nome das comunidades, em nome do cidadão, não aparecem. E, portanto, com esta lei, alguém que é requerido tem que fundamentar por que este tipo de documentos não aparecem. Portanto, a lei abre em cascata muitos desafios nas instituições, quer públicas, quer privadas, para se prepararem, porque é o desafio mais importante que agora se segue. Claro, precisamente esta questão, a nossa administração pública, fundamentalmente esta lei para a administração pública, incorporando também instituições privadas, como disse o Tomás, desde que realizem serviço de âmbito público, nomeadamente as concessões, por exemplo, a portagem, apesar de ser um empreendimento privado, realizam um serviço público, Porto de Maputo foi concessionado, portanto, abrange tudo isso. Esta dimensão, tanto da administração pública de estar preparada para responder, e quando digo preparar, não é só uma questão de organização, é uma questão de mentalidade, como dizia Jeremias, eu posso dar uma resposta perentória. Não está. Não está e é muito simples. Se o Parlamento, que é feito de pessoas eventualmente consideradas mais esclarecidas ou que, por serem exatamente os legisladores de Moçambique, têm melhor acesso à informação, têm mais briefings e explicações técnicas sobre determinadas matérias, teve 9 anos para tomar posição sobre esta lei e, para mim, permanece um mistério do porquê dos 9 anos. Ou seja, até hoje eu ainda não vi, digamos, cavar fundo sobre as razões dos medos a que assistiam aos deputados e às bancadas para que esta lei não tivesse sido aprovada antes. Então, este é o combate que vai acontecer a seguir, ou seja, uma pressão permanente da sociedade civil, também dos jornalistas, como parte da sociedade civil, para que esta lei seja uma realidade. E eu antevejo muitas dificuldades para pôr esta lei em prática. Ou seja, certamente que haverá instituições com maior compreensão, cujos líderes dessas próprias instituições têm mais sensibilidade, como haverá outras instituições com muita dificuldade. Nós aqui estamos sempre a falar, por exemplo, dos distritos. Eu estou a imaginar o administrador distrital a abrir os arquivos lá da administração para que determinadas coisas se saibam ou para que o público saiba do que é que se passa sem ter que receber a orientação do governador, do Ministério em causa. Portanto, isto vai ser um combate muito difícil e de uma exigência muito grande em termos pedagógicos para se tentar demonstrar que isto não é uma lei contra o governo, não é uma lança da oposição para que as pessoas tenham informação. Não, isto é um direito democrático e um direito consignado constitucionalmente. Muito bem, vamos observar um intervalo, voltamos daqui a pouco então para a segunda parte deste pontos de vista. Não sai daí, voltamos um instante que ainda temos muitas matérias para analisar.
Porque a sua opinião conta, reservamos-lhe um espaço em dose dupla. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Opinião Pública. É importante que nós possamos participar para influenciar a tomada de decisão. Não basta ter vontade de exercício de poder, é preciso demonstrar capacidades de exercício de poder. O que é que está a acontecer efetivamente nas estradas nacionais para que tenhamos tantos acidentes? São as estradas. Velocidade também para esses carros não tem. Há de facto operadores que não estão preocupados com a segurança. Conversa mole para boi dormir. Bem, já estamos na segunda parte do Pontos de Vista. Vamos continuar a olhar matérias que foram aprovadas pelo Parlamento. O Código Penal foi também finalmente aprovado pela Assembleia da República esta sexta-feira. Este é um código que estava em vigor desde 1886, portanto, foi finalmente revisto. O código tinha sido aprovado a 11 de julho, foi submetido ao Presidente para promulgação, mas o Presidente vetou a promulgação, enviando de volta a lei para o Parlamento para exame, porque o Presidente solicitou parceiros de várias instituições, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério da Justiça, organizações da sociedade civil, a Amnistia Internacional, que tinham levantado alguns reparos relativamente a possíveis violações do princípio de igualdade, desde as crianças, direito à vida, igualdade de género, que são garantidos pela Constituição. Mas, começo por si, o Parlamento não deu, portanto, considerou nulas, sem efeito, todas estas questões foram levantadas por estas organizações que eu levantei e acionou, digamos, o poder que a lei lhe dá quando é uma lei que é submetida para exame, desde que aprove por mais de 2/3, ela passa. E foi o que fez, portanto, aprovou por consenso esta lei. Infelizmente, verificou-se aquilo que eu temia. A Assembleia da República simplesmente fez vista grossa a todas as reclamações que vieram das instituições de justiça, como foi o Ministério da Justiça, a Procuradoria da República, a sociedade civil, a Amnistia Internacional, o chefe do Estado. O Parlamento simplesmente fez vista grossa e disse que continua em frente como estava e como se ninguém tivesse dito nada. Isto é uma decepção muito grande para Moçambique, para os cidadãos, que o nosso Parlamento tenha, de facto, ignorado por completo todas as sugestões que saíram de várias fontes e de várias entidades, e às vezes com demonstrações, com marchas, o Parlamento simplesmente ignorou tudo isso e disse que tudo o que foi sugerido não coincide com a opinião da Magna Casa, que é essa expressão usada. Como não está de acordo com o que a Magna Casa pensa, logo não é relevante. A única das várias reclamações clamorosas que foram colocadas, a única que teve acolhimento naquela casa é aquela que dizia que o violador pode ser perdoado se pedir perdão e quiser casar com a vítima. Tudo o resto foi mantido como estava em julho, quando a sociedade civil, o Ministério da Justiça, a PGR disseram é uma lei incongruente, cheia de contradições e que viola a Constituição da República. Portanto, houve um ato, quando também de muita arrogância por parte do Parlamento, ignorar todo e todos, porque estes não têm a opinião que tem o Parlamento. Isto me parece que foi um resultado, para mim, muito negativo, que deve ser destacado. Se calhar teremos quem estiver a pensar como eu, recorrer ao Conselho Constitucional para verificar se outra palavra é dada a este código. Este é um documento fundamental que tem a ver com os direitos dos cidadãos, que pode ser privado de sua liberdade na base deste código. Só para mencionar um caso. O Código Revisto mantém que um menor de 12 anos pode ir à cadeia quando violar. Mantém isso.
Ora, isto é inaceitável no Estado de Direito Democrático. Portanto, só para mencionar um exemplo, e mantém que a privacidade não existe entre casais, que a minha carta, o meu e-mail não tem cobertura de privacidade perante a minha esposa ou o meu marido. Ora, isto é inaceitável. Quer dizer, foi um ato de facto de arrogância total que houve no Parlamento em relação a esta revisão, ignorando até a Carta do Chefe do Estado. Fernando, como é que olha para esta atitude? Parece claramente que esta Assembleia queria ela ter o mérito de ter aprovado esta lei. Eu estou perplexo com isto que aconteceu na sexta-feira. Anteriormente eu tinha anotado determinadas afirmações, nomeadamente da Presidente da Assembleia da República, do porta-voz da Comissão Permanente, sempre na tecla da legalidade. Ora, aqui nunca, quer dizer, no que toca... Pois, o argumento é de que não há nenhuma inconstitucionalidade. Sim, as opiniões expressas neste programa, nunca aqui foi levantado problema de legalidade. Punha-se a questão da oportunidade e da legitimidade para determinados instrumentos legais serem aprovados. Ora, quer-me parecer que a Presidência da República andou muito bem fundamentando as suas interrogações e as suas objeções. Não para além da Presidência da República, e como Tomás referenciou, outras instituições também anexaram ou complementarizaram estas interrogações. Ora, e eu não continuo a pensar que assim é. Dado a relação umbilical entre Executivo, entre, portanto, Presidência e Parlamento, continuo perplexo para perceber da forma como este código foi aprovado por unanimidade. E não pude fazer todo o trabalho de casa que deveria ter feito, ou portanto, não o consegui. Houve manifestamente uma atitude de força por parte do Parlamento, unindo-se... Tenho dificuldades, ou seja, não consigo recolher evidências, não obstante, nas instituições que aqui mencionei, há um grande sentimento de frustração. Portanto, é porque o Código Penal é uma peça fundamental da nossa estrutura de justiça. Social. E, portanto, aqui eu estou de acordo com a deputada Margarida Talapa que tome-se o tempo que for necessário, mas vamos fazer as coisas corretamente. E se já esperarmos mais de um século, vamos esperar mais tempo, mais uns meses. Portanto, da oposição, inclusivamente, ouvi argumentos que também não colhem. Recebemos o documento na noite anterior, recebemos o documento no próprio dia em que fomos votar. Então, se receberam no mesmo dia, se receberam na noite anterior, não votavam. Não aprovavam. Agora, quer dizer, aprovar por unanimidade e deixar passar determinados... Bem, aqui... Ao nível do Presidente da República, não há como, ou seja, o Presidente da República tem que promulgar este Código. Obrigado por ler. Subsequentemente, há outras formas, nomeadamente ao nível de se levantarem problemas de constitucionalidade, que é possível levantar estas questões. Mas, para já, está aprovado e o Presidente não tem margem de manobra para aprovar. Mas eu acho que foi um mau passo em relação a este Código e parece que tudo indica que também os instrumentos sobre as mordomias dos deputados vão seguir o mesmo vão ser aprovados, vão ser discutidos na terça-feira em princípio, portanto depois de amanhã vamos ver. Tomás, aqui voltamos ao ponto de partida relativamente à marcação desta sessão extraordinária. Sim. É a oportunidade dos temas. Uma sessão que discute o Código Penal, é certo que trata-se de reexame, num dia e aprova nesse dia qualquer coisa de E como vê, alguns deputados receberam o documento na véspera da sessão. Exato. Ou seja, essa sessão não fez mais nada em relação ao documento que o chefe de Estado mandou de volta. Exato. Não fez mais nada. Simplesmente disse, nós mantemos o que dissemos. Não houve nenhum reexame. O que realmente
não indica uma instituição como aquela, com a seriedade que este documento exige. Este é um documento que tem uma importância equivalente à Constituição da República, que toca os direitos dos cidadãos. Eu vou ser detido se eu praticar um certo ato. Portanto, isto é uma decisão do Estado muito importante, tem que ser ponderada. Precisa de muito tempo e envolver todas as pessoas nessa revisão. Pois, não se pode correr tipifica o que é crime e o que não é crime. Exatamente. E, sobretudo, todas as formas de crime. Toda esta questão do género, dos direitos das minorias, houve uma evolução sem dúvida fantástica. Precisa ser acompanhada pela lei. E não me parece que esteja totalmente acolhida por esta versão aprovada. Não está, Fernando. Mas um dos aspectos que se levanta é que, após aprovar este Código Penal, os deputados vieram dizer que era urgente que o futuro Parlamento aprovasse o novo Código de Processo Penal, porque este Código, sem revisto, sem o Código de Processo Penal revisto... Uma lei coxa, que é aprovado o Código, mas depois... Há aqui há apenas alternativas, por exemplo, de prisão, estão previstas no novo Código Penal que foi revisto, cuja aplicação não é possível... Depende do Código de Processo. Exatamente. Mais uma vez, está em incongruência, quer dizer, você tem pressa de tirar a carta de condução por ter um carro no mato. Como é que é de andar com um carro? Está a ver? Quer dizer, penso, alguma coisa aqui se passou de estranhíssimo que fez com que este código fosse aprovado, sabendo-se essas todas incongruências. O Código de Processo Penal é muito importante porque ele é o código adjetivo que mostra como é que as coisas são feitas. Exatamente. E, portanto, não havia pressa nenhuma de aprovar o Código Penal, sabendo-se que não temos o Código do Processo Penal. Qual foi a pressa? Não há nenhuma explicação realmente lógica. Fernando, o que é que, na sua opinião, explica isto? Este marcar este braço de ferro que o Parlamento faz, há um marco histórico para todos os efeitos que fica para esta legislatura, que foi ela que, ao fim de mais de 100 anos, fez a revisão de uma lei. Será este protagonismo individual que se sobrepôs a todo o interesse coletivo? Eu não quero falar sobre isso, porque eu acho que vamos descobrir o que é que está por detrás desta questão, porque em termos de conjecturas podíamos falar de muitas coisas, de egos feridos, de renovações, não renovações, de mandatos, de protagonismo da presidência ou do Parlamento, enfim, mas isto são conjecturas. Eu gostaria de trazer aqui dados à colação que explicassem melhor e explicassem de uma maneira objetiva o que é que esteve na base. Quanto a mim, parece-me um desastre legislativo ir à frente com esta versão do Código Penal. Muito bem, o que definitivamente não passou foi a revisão da Constituição, mais ou menos nas mesmas circunstâncias do Código Penal, pelo menos do ponto de vista de vicissitudes que atravessou. Houve uma comissão ad hoc para a revisão da Constituição, foi constituída em 2011. Depois, pomposamente, foi apresentada uma proposta de revisão da Constituição pela bancada do Partido Frelimo em 2011. Em 2012, a bancada do MDM apresentou aquilo que se chama contribuições para a revisão da Constituição, e depois várias organizações também foram apresentando contribuições relativamente à revisão da Constituição. À margem disso, decorria um debate na sociedade civil sobre a pertinência deste processo. O que é certo é que, apesar de um discurso muito contundente que ouvimos, a dada altura, o Fernando lembrou-me aqui, a chefe da bancada Frelimo, quando dizia os de dentro e os de fora, a ideia de que impetuosamente a bancada Frelimo iria avançar com isto. Estranhamente, na sessão desta semana, eu estive presente, inclusive, nesta sessão do Parlamento, assistindo, o assunto abortou de uma forma... Foi, permito a expressão, esquisita para aquela Assembleia. Estranhíssima. E viu o Presidente da Comissão Foi muito penoso. Penoso o Presidente da Comissão. E não o salvou a sua desenvoltura linguística, a sua retórica, não o salvou o Presidente, não me lembro, o chefe da Comissão ad hoc. E para mim há duas questões fundamentais que têm que ser respondidas. Primeiro, o proponente disse que a revisão era urgente e importante para adequar a lei fundamental ao desenvolvimento econômico do país. Era urgentíssima, primeiro. Segundo, nesta legislatura, o proponente tinha maioria mais do que qualificada para rever a Constituição. Então, duas condições importantes.
É uma coisa urgente e importante e nós, proponentes, temos maioria para poder fazer revisão, mesmo sozinhos. No entanto, não foi feita a revisão. Cuide, juros. O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Esta pergunta e foram gastos mais de 20 milhões de meticais. Aí eu acho que sei o que aconteceu. O que acha que poderia ter acontecido? Bem, havia um pressuposto político muito importante, que eram os poderes presidenciais, que politicamente não passaram e, portanto, deixou de haver a motivação política para que se fizesse esta revisão neste aspecto muito concreto e muito fundamental. A partir desse momento, a partir do momento em que, ao nível da Comissão Política, estes pressupostos não vingaram, todo o resto, tudo aquilo que foi preparado era, como o Tomás já aqui disse com alguma piada, era uma revisão ortográfica e não uma revisão constitucional. E realmente... Eu tive a ocasião de entrevistar o presidente desta comissão, o Dr. Eduardo Molembe, e o argumento que ele apresentou foi que a bancada Frelimo decidiu não avançar porque a Renamo se recusou a entrar no debate da Constituição. Ora, desde a primeira hora que a Renamo se manifestou contra. E mesmo assim, em várias ocasiões, nomeadamente o tal discurso da chefe da bancada Frelimo, a Margarida Alpara reiterou que contra os de dentro e os de fora, a Frelimo iria avançar, porque isto era um imperativo nacional. O argumento de que a Renamo não se associou à revisão, por isso o proponente recuou, não cola, porque o proponente tinha maioria mais do que absoluta. Portanto, sozinha poder fazer revisão e aprovar a Constituição da República. Não tinha que pedir o apoio da bancada, seja quem fosse, tinha a maioria qualificada para o fazer. Eu fiz essa pergunta ao Dr. Molembe. Ele dizia que não, o historial de democracia, de compromissos da Frelimo fez com que recuasse e não impusesse a sua maioria qualificada. Agora, Jeremias, quer dizer, foram gastos, segundo algumas fontes, mais de 20 milhões de meticais para uma tarefa não cumprida e aprova-se o relatório de atividades não realizadas. Algo tem que ser explicado, não é? Aprovou-se o relatório de atividades de quê? De tarefa não cumprida. E mais, transfere-se o ônus de cumprir a tarefa à próxima legislatura. Ora, me parece demais. Realmente parece demais. Fernando, olhando para isto, antes de avançar, queria comentar se este compromisso que está a ser feito para a próxima legislatura, porque, na verdade, a resolução, foi a resolução do plano de atividades realizado pela Comissão, foi isso que foi sujeito à aprovação, isso foi aprovado com unanimidade, enfim, ela remete, portanto, para a própria legislatura. Até que ponto esta tem legitimidade para condicionar a próxima legislatura, em primeiro lugar. E segundo, quando olhamos para composição, há uma coisa que desde a primeira hora me fez uma confusão. A composição da comissão ad hoc era do mais luxuoso que existia dentro do Parlamento. Ora, não se poderia compor aquela comissão ad hoc para 21 membros. Para fazer fogo de artifício. Eram 21 membros, dos quais 3 membros da comissão política, fazem parte da comissão política, Eduardo Molembe, Anés Comiche, Conceita Sultan. Depois, 4 membros que dirigem comissões dentro do Parlamento. As várias comissões do Parlamento, são do Partido Frelimo, estavam lá. Então, significa que havia, de facto, qualquer coisa mais que se queria, porque não acredito que se reúne os melhores quadros de uma equipa para os colocar a fazer folclore. Exatamente. A Comissão tinha essa força porque, quando saísse o tal fumo branco ao nível político, nomeadamente sobre os mandatos presidenciais, havendo uma comissão de força, ela daria mais legitimidade. Agora, esta questão já foi ultrapassada há muito tempo, que estava clarificada. A questão agora é muito simples. A comissão estava ferida de morte, um dos participantes fundamentais boicotou sempre esta comissão, à luz do espírito do Centro de Conferências Joaquim Chissano. Isto era mais incongruente. 2, não menos importante, a Frelimo perdeu nas últimas eleições a sua maioria qualificada, portanto não faria sentido. Agora,
Claro que haverá um novo cenário no novo Parlamento. O facto de a Frelimo não ter a maioria qualificada para aprovar sozinha a Constituição, mas também haverá novas matérias, há 5 anos, para se trabalhar numa revisão constitucional e, de facto, numa revisão constitucional com pés e cabeça e não esta revisão ortográfica de mudar nomes de tribunais e do Conselho Constitucional, porque isto não faz sentido e só pode ser matéria de chacota política. Aliás, como eu já disse, o deputado Mulembwe fez a sua melhor cara, mas via-se que era muito penoso ele levar ao Parlamento e, em última análise, aos cidadãos as razões por que uma revisão se transformou na aprovação de um relatório com 3 artigos. A Frelimo não terá ficado, digamos, encostada à parede a dada altura, no sentido de que, tendo deixado o processo arrastar-se até este ano, era um ano eleitoral, aprovar antes a Constituição, exercendo o poder de autoridade que tem uma maioria qualificada, aprovando sozinha a Constituição, boa ou má Constituição, poderia emitir sinais de que, bom, este partido, quando tem maioria qualificada, faz e desfaz sozinho, poderia ter custos eleitorais. E tendo feito essa hesitação, no pós-eleições, a revisão ficou um pouco a despropósito. Não, agora, a posteriori, penso que a Frelimo pode dizer assim, não, nós podemos ter feito uma revisão de substância, mas tendo em conta a ideia de inclusão dos outros, recuamos porque queremos sublinhar uma coisa magnânima e robusta de inclusão, de participação, mas como é que foi até o fim, com essas consultas todas, até para o estrangeiro, sabendo que a Renamo sempre disse que não estava alinhada com este processo. Então, eu sou capaz de alinhar com o Fernando. Acho que alguma coisa aconteceu no meio do processo que fez recuar a revisão. E, como se diz, com todo respeito ao órgão que é o Parlamento, com todo respeito, mas diz-se na gíria de mídia, a montanha faria um rato. Muito bem, vamos avançar para outro tema, nesta dimensão política. Afonso da Cama está num périplo pelas províncias do centro do país, como já é seu apanágio, onde está bem distante do Maputo, soltando um discurso aqui, acolá, uma indireta para o governo. Fernando, começo por si. Uma leitura desta estratégia de Afonso da Cama de visitar precisamente as províncias onde ele ganhou, onde o seu partido, alguns desses círculos eleitorais também ganhou, mas sobretudo a ideia de fundo, onde tem uma base de apoio muito forte e onde, acompanhado pela televisão, pode mostrar multidões e dizer aquela mensagem é para João Quixano, digamos, para o Centro de Conferência João Quixano, o diálogo político. É isso? Não só para o Centro Joaquim Chissano, para o Conselho Constitucional, para o Presidente da República, para o candidato do Partido Frelimo. Uma das coisas importantes é que, por exemplo, o Conselho Constitucional não vai validar os resultados no dia 14 de dezembro, mas a validação acontecerá por volta do dia 23 de dezembro. Isto, aparentemente, tem em vista acomodar os mandatos, nomeadamente os mandatos da Assembleia da República, mas do próprio Presidente da República e, por outro lado, em termos de momento, também é muito importante porque já sabemos no dia 23 de dezembro e haverá alguma tensão em torno dos resultados, exatamente uma das razões decorrente do atual périplo de Afonso da Cama é que no dia 23 de dezembro uma parte da população está a pensar nas compras do dia da família e não está muito preocupada com os resultados eleitorais. Indo concretamente à questão e ligando estes elementos ao périplo de Afonso da Cama. Ora, isto é a parte complementar daquilo que ele tinha anunciado antes no jornal Savana e, por outro lado, complementado com uma entrevista
ainda esta semana a outro semanário. Ou seja, eu tenho estes votos têm um determinado valor, eu estou a fazer determinadas exigências. Em relação às exigências, aqui o discurso é algo dúbio, porque já ouvi declarações no sentido de que estou satisfeito com o estatuto da oposição, mas depois o estatuto da oposição já é para o Nussi, já é para o segundo candidato, o governo de transição. Pois, por outro lado, exige um governo de gestão, assim como ele chama, mas por outro lado diz que ele não está interessado em exatamente, liderar. portanto, por outro lado diz que ele é que ganhou as eleições. Eu penso que é intencional baralhar estes dados, digamos, de conjuntura. De qualquer forma, e este é o elemento de fundo e esta é a mensagem de fundo, a pressão está lá e a pressão é claramente sobre o Conselho Constitucional, claramente sobre os poderes instituídos. Para além disso, a Câmara também tem que resolver outro problema, e neste caso é um problema interno. De algum modo, e isto eu sei que foi debatido ao nível da direção da Renamo, há uma pressão sobre o seu líder no sentido de dizer aparentemente o seu estatuto de líder da oposição vai ser resolvido, o senhor já está a viver numa casa muito simpática e nós? Quando é que o nosso problema vai ser resolvido? E da Câmara, que tem um faro político... Todo este jogo é para acomodar, digamos, os seus membros. Também para acomodar os membros, para dizer, e está a dizer isso, não, eu sou apenas um militante da Renamo, eu dou a cara e, portanto, aquilo que eu estou a fazer é para resolver todos os nossos problemas e não só o meu problema, portanto, tentando indiretamente dar esta resposta de dizer o meu problema pessoal não está resolvido, eu quero que os problemas sejam resolvidos na globalidade. Eu concordo com esta avaliação que faz o Fernando, em termos de que Afonso Dhlakama parece ter dois objetivos. O primeiro objetivo é fazer uma pressão muito forte sobre o Conselho Constitucional e sobre o candidato eleito, Filipe Nussi, para o diálogo, um diálogo cujo conteúdo ele não explicitou. E foi pena, se calhar agora um parênteses, foi pena que o Parlamento tenha rejeitado a proposta da Renamo nesta sessão de falar do governo de gestão. Provavelmente tínhamos ali ouvido a substância que a Renamo tem sobre este órgão. Tínhamos ouvido porque até agora ninguém fundamentou bem que órgão vai ser este, como funcionaria, mas isso não aconteceu. De qualquer modo, acho que o Afonso Dhlakama faz pressão sobre o Conselho Constitucional, de forma muito clara e explícita, candidato eleito, para o diálogo nos termos em que ainda não explicitou. Em segundo lugar, ele sente que deve serenar as suas bases, deve mostrar-lhes que ele está forte, que ele protege-os, e por isso que disse em Chimoio, eu sou o homem mais forte de Moçambique. Houve todo aquele alvoroço da população, e diz que, agora na província, esse estatuto de oposição não é para mim. Como quem diz, não pensem que eu vos estou abandonando, acomodando-me com esse estatuto. Ainda estou convosco e, portanto, vamos todos lutar para uma outra saída. Então, penso que tem esses dois pontos de luta que ela agora desenvolve. Aquilo que uma vez mais aparece a Renamo como significando Afonso Dhlakama. Você não ouve mais ninguém na Renamo a trazer um discurso desenvolvido, a trazer teorias de substanciar as propostas, só fala o líder, que é uma fraqueza deste partido, porque realmente parece que tudo está nas mãos dele e, portanto, temos todos que esperar ouvir dele qual é o conteúdo deste governo de gestão, porque ele diz que não quer lá estar, não é? Mas quer este governo. Então, não está claro como é que... Depois não especifica quem é que lidera este governo. Não, diz que isto vamos negociar. Então, deixa todo mundo assim no suspense, mas o que ele quer realmente é forçar, é ir ao diálogo em posição mais ou menos de força, demonstrando agora com as multidões das suas bases que o apoiam nesses comícios. É uma forma de mostrar qual é a sua base, com quem ele fala em nome de quem está a fazer isso agora.
como o Tomás dizia, eu fiquei curioso no dia em que eu estava no Parlamento, quando a bancada da RENAM solicita a integração deste ponto na agenda. Governo de Gestão. Do Governo de Gestão. Houve um sururu, um debate que levou 2 horas e companhia. Depois fez-se a derogação do artigo do regimento, que não permite que se integrem pontos de agenda em sessão extraordinária. E fez-se a votação. A bancada Frelimo, toda ela em bloco, votou contra a integração deste ponto. Olha, eu fazia uma leitura, podia ter sido ali o checkmate. Era dizer não, de acordo com as regras do Parlamento, ou seja, apresentem-nos o projeto de resolução deste ponto. Projeto de lei. Projeto de lei, exato. Projeto de lei, vão ali à frente, ao pódio, e apresentem ao povo moçambicano quais são os elementos. E acho que era uma oportunidade fundamental de, sem ser a Frelimo, portanto, a Frelimo fazer com que a RENAM desse resposta. Ou ao menos esclarecesse o conteúdo do tal governo. E correndo o risco de cair na sua própria armadilha, a própria RENAM. Não estava na pauta, para ser discutido. Pois, não, estranhei que os estrategas políticos da Frelimo tivessem desperdiçado esta oportunidade. Aquilo é como no boxe, quer dizer, o seu opositor vai às cordas, como se costuma dizer, e dali não deixa sair. Mas bom, isso deixamos para os estrategas da Frelimo. Queria só um ponto final. Ontem fez um ano que houve o acidente da LM, do voo da LM que ia para Angola. Tomás, esse comentário muito rapidamente. Passa um ano depois ainda não temos... Não temos o veredito das causas deste trágico acidente. E é muito tempo para um ano. Eu não sei, alguém pode me dizer, mas este tipo de acidentes levam tempo para serem investigados. De qualquer modo, não estávamos à espera que passasse um ano sem que houvesse um relatório final, até porque houve uma versão muito contundente que atribui toda a culpa ao piloto do avião. Foi prontamente rejeitada, mas... Foi rejeitada por algumas fontes, mas entretanto estávamos à espera de um veredito final, até para esclarecermos, porque dependendo das causas, a empresa ia tomar as precauções que dali fossem recomendadas para prevenir situações do género no futuro. Sabemos que, quanto a indemnizações, essas estão a ocorrer, aparentemente a um ritmo satisfatório. Não sei se é uma informação verdadeira, mas é aquela que me constou. Mas não é isso o mais importante. O importante era saber, de facto, finalmente, o que aconteceu com este voo que despenhou em território da Namíbia e como é que, em função disso, a empresa se compromete a trabalhar para que situações de género não voltem a ocorrer. Então, estamos à espera ainda do relatório final para sabermos. Isto é mais uma daquelas situações que uma lei do direito à informação pode ser muito útil e pode pressionar para que, de facto, tomemos conhecimento daquilo que se passou ou que se está a passar. Mas estas questões dos inquéritos em Moçambique, nós já sabemos, e apesar deste ter sido o acidente mais trágico ocorrido recentemente, nós tivemos 2 acidentes terríveis no paiol aqui da cidade. Nunca chegámos a ter conhecimento, ou houve claramente informação preliminar sobre as causas nomeadamente das segundas explosões, mas nunca tivemos um relatório cabal sobre aquilo que aconteceu. Portanto, nós estamos habituados a que a culpa morra solteira. Neste caso é mais grave porque houve fugas de informação patrocinadas pelo governo de Moçambique, houve protagonismos, quanto a mim, que me parece exagerados, exatamente por parte do Ministério dos Transportes e de outras instituições ligadas à aeronáutica, que, quanto a mim, e a interpretação que eu faço, é que houve uma tentativa de manipular os próprios resultados. Aliás, as autoridades da Namíbia, que tinham a responsabilidade de conduzir este inquérito em privado, insurgiram-se contra as várias interferências protagonizadas pelo governo de Moçambique. A questão permanece, e é verdade sim, aquilo que o Tomás aqui disse em relação às indemnizações, em relação às indemnizações dos moçambicanos e também
dos outros passageiros que pereceram neste acidente, mas há questões que queremos saber e que penso que é chegado o momento. É pelo conforto dos próprios passageiros exatamente. que diariamente viajam nestes voos. Mas, muito bem, quero dizer a vossa presença, o nosso tempo já expirou. Então, a vossa presença. Próximo domingo voltamos a nos encontrar aqui neste mesmo espaço para olharmos para as outras matérias. Boa semana de trabalho.